Bom dia a todos. Que bom poder estar com vocês, que bom que nós podemos estar na casa do nosso Deus em mais uma semana, porque a melhor forma de nós terminarmos e iniciarmos uma semana é ouvindo a palavra do nosso Deus, ouvindo o conforto que a palavra traz, a segurança que ela traz para a nossa vida. Isso o salmista vai dizer para nós, onde nós temos que depositar a nossa confiança. E interessante que o salmista Davi, ele era rei, ele tinha tudo o que ele precisava, ele tinha exército, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo, mas ele, em determinado momento, ele olha e fala, a nossa esperança, a nossa confiança deve estar depositada em Deus. Ele é o único que pode nos auxiliar de fato. É muito interessante isso se torna importante para nós hoje também, que precisamos muito aonde depositar a nossa confiança, e é em Deus, na sua palavra, uma palavra que nos traz consolo e orientação. Inclusive hoje uma palavra que vai aparecer de forma direta e de forma indireta é a palavra arrependimento. O que vocês acham? É possível identificar arrependimento? E será que nós compreendemos de fato o que é arrepender-se? O nosso arrepender-se é aquele que a palavra de Deus ensina? Essa palavra vai aparecer em bastante destaque em todos os textos de hoje. E o arrependimento, como nós colocamos ali, ele tem esse objetivo, nos aproximar de Deus. Ao invés de que muitas vezes a gente pensa que a palavra de Deus, muitas vezes a palavra de lei quer nos afastar de Deus. Pelo contrário, a palavra de lei é uma palavra de amor, que mostra que nós estamos andando errado, que nós precisamos voltar para o caminho correto. Então esse é o objetivo, tanto da lei como qualquer outra palavra de Deus, nos aproximar dele, daquilo que de fato Deus conhece e nós não conhecemos. Ele nos orienta para que a gente ande pelos seus caminhos. Então a palavra arrependimento é a palavra que vai aparecer em destaque, é uma palavra bastante importante, porque nós podemos refletir também. Imaginaram a gente não ter a oportunidade de nos arrepender de algo, e pior, não recebermos o perdão? Deus nos conhece, Ele sabe que nós somos falhos, Ele leva a gente ao arrependimento através da sua palavra, mas também oferece o perdão. E isso é muito importante na nossa caminhada. E é isso que também vai aparecer em destaque nos nossos textos de hoje. Que bom que vocês vieram, porque essa temática é bastante importante, não só essa, como toda a palavra de Deus, e a gente se alegra por causa disso. E nós queremos iniciar então, cantando no primeiro hino. Pode ficar bem à vontade. Céu aqui
E é nessa certeza que nós temos que Deus está presente não só na nossa vida diária, em cada passo que a gente dá, mas também aqui, quando nós nos reunimos em sua casa, Deus está aqui para alimentar a nossa fé, para alimentar a nossa esperança na caminhada que a gente tem que seguir. É nessa certeza, então, que nós queremos nos colocar de pé, não para pedir a presença de Deus, mas para reconhecer em nome de quem nós estamos reunidos, que é em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Iniciamos esse culto em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Vem, ó Santo e Triuno Deus, quando teus filhos se reúnem em tua casa para receberem o teu perdão, ouvirem a tua santa palavra E serem fortalecidos por ela. Ajuda-nos a recebê-la com verdadeira devoção, para que possamos crescer na fé e no conhecimento de Ti e da salvação eterna. E esteja conosco em mais este culto, renova o nosso pensar e agir de acordo com a tua vontade. Amém. Bondoso Pai, aqui estamos nós novamente, tristes e envergonhados por causa dos nossos pecados, mas consolados e também esperançosos por saber que Tu és um Pai amoroso, que está sempre disposto a mostrar o nosso erro, mas perdoar e nos guiar pelo caminho correto. É unicamente por causa dessa certeza que Tu mesmo revelas a nós, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós, Teus fracos, falhos e frágeis filhos, ousamos nos colocar diante do altar da Tua presença, para com um coração realmente sincero e arrependido, reconhecer que mais uma vez nós falhamos, reconhecer que ao longo de mais essa semana que se passou, isso não aconteceu em apenas um momento, foram diversas vezes que nós deixamos de colocar os Teus ensinamentos em prática, foram em diversos momentos que nós deixamos de colocar a Tua vontade acima da nossa vontade. Isso aconteceu em nosso pensar, em nosso falar, em nosso agir, até mesmo quando nós nos omitimos onde não deveríamos ter nos omitido. É por tudo isso que estamos aqui diante de Ti, contritos, mas confiantes no Teu grandioso amor. Ó misericordioso Deus, que deste o Teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós e, por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados, e pelo Teu Santo Espírito aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de Ti, da Tua vontade e a reta obediência à Tua palavra, a fim de, por Tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. João escreve na sua primeira carta que quando nós dizemos que nós não temos pecado, nós estamos fazendo de Deus mentiroso. E nós sabemos isso na nossa vida diária, que de fato nós temos pecados. E por isso se torna importante o que ele diz na sequência também do evangelista João, que quando a gente confessa os nossos pecados, Deus ele é fiel e justo e perdoa cada um desses pecados. E é nessa certeza que a gente se colocou aqui, colocou diante dele tudo aquilo que pesa nos nossos corações, tudo aquilo que atrapalha a nossa vida, e é por isso que eu tenho o privilégio, a alegria de anunciar a cada um de vocês a graça de Deus e declarar que todos os nossos pecados foram perdoados por Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Nós queremos fazer a leitura do Salmo para o dia de hoje, como eu havia comentado no início, Davi ele já começa dizendo esse pequeno trecho, é um pequeno extrato de um contexto maior, e aí ele diz aquele
aquilo que eu disse, ele tinha tudo que ele precisava para ter uma vida realmente como o mundo acredita, a melhor vida possível. Mas ele traz afirmações bastante contundentes aqui, que nos fazem refletir realmente aonde deve estar a nossa esperança, aonde deve estar a nossa confiança. É claro que, por exemplo, coisas que o mundo nos oferece vão trazer paz, vão trazer segurança, mas é momentâneo. A nossa vida oscila bastante. E aí Davi, ele diz, diante disso ele diz, somente em Deus, de fato, nós encontramos segurança. Porque a palavra de Deus não aponta para a nossa vida somente aqui. Ela aponta para quando isso terminar, onde ninguém mais resolve. Somente a palavra de Deus, somente a fé em Jesus. E por isso Davi aponta para isso. E aí ele coloca outras situações importantes. Nós não podemos usufruir do que Deus nos oferece aqui. De bens, de riquezas. Isso Deus nos dá para a gente aproveitar e viver uma vida um pouco mais agradável. Mas Deus não quer que a gente coloque a nossa confiança, ou seja, que não coloque isso acima dele e acima da sua palavra. Isso se torna importante também. Tudo isso está por detrás da fala do salmista Davi. O que nós queremos fazer agora em conjunto a leitura? Somente em Deus eu encontro paz e nele ponho a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor e eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Confie sempre em Deus, meu povo. Abram o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Os seres humanos, tanto os pobres como os ricos, são inúteis. São somente um sopro. Se fossem colocados numa balança, não pesariam nada. São mais leves do que um sopro. Não confiem na violência, nem espere ganhar alguma coisa com o roubo. Ainda que as suas riquezas aumentem, não confiem nelas. Mais de uma vez tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele E o amor também. Tu, ó Senhor, recompensas cada um de acordo com o que faz. Até Jonas recebeu um apelido bem interessante, bem carinhoso, vamos dizer assim, conhecido como o profeta Fujão. Deus chamou ele para uma missão, levar uma mensagem de Deus a Nínive, e no primeiro momento ele não quis ir. Talvez ficou com medo, talvez se sentiu incapacitado, mas ele não quis ir. Ele pegou outro caminho. E o que aconteceu? Foi engolido por uma baleia. E aí Deus resgata ele de dentro da barriga da baleia, e aí ele dá uma nova oportunidade para Jonas. Ele pega e ele vai lá, leve a minha mensagem para aquele povo, porque eu tenho algo especial para eles. E é isso que nós vamos ouvir hoje. Que mensagem que é essa? Que agora Jonas aceitou, agora ele foi. Vamos ver que mensagem bonita ele vai trazer para esse povo de Nínive, que estava com uma vida comprometida. Deus iria pôr fim naquela cidade, mas por causa da sua palavra, que mudou algo naquele povo, ele mudou de ideia. Por favor, Cauã. Pela segunda vez, o Senhor Deus disse a Jonas: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado.
Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou o dia inteiro e então começou a anunciar: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupas feitas de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Obrigado, irmão Luan. E aqueles que puderem se colocar de pé, então, nós queremos professar a nossa fé através das palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar, nós queremos cantar no próximo hino.
Convido aqueles que puderem se colocar de pé. Nós queremos fazer a leitura do Santo Evangelho para o dia de hoje. O Evangelho conforme o Evangelista Marcos, no capítulo 1, dos versículos 14 até o 20. Marcos, capítulo 1, versículo 14 até o 20, que tem como título: Jesus começa o seu trabalho na Galileia. E assim está escrito: depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia, e ali ele anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora, o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando ele viu 2 pescadores. Eram Simão e o seu irmão André, que estavam ali no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos. Agora eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles consertando as redes. Jesus chamou os 2 e eles deixaram Zebedeu, seu pai, e os empregados no barco e foram com ele. Até aqui a leitura do Santo Evangelho para o dia de hoje. Que a graça, a paz e o amor do nosso Deus nos acompanhe no meditar da sua santa palavra. Amém. Podem sentar-se. Um episódio que eu acho que fica marcado na mente de todos que estão para sair do Seminário Concórdia, onde formam nossos pastores, é o momento do chamado. Geralmente isso acontece ali por dezembro, no início de dezembro. Quando começa a se aproximar, já começa aqueles calafrios, alguns começam a ter um pouquinho mais de ansiedade, começam a manifestar assim um mal-estar, porque é um momento de ir. Jesus está nos chamando a levar aquilo que a gente aprendeu ao longo de 6 anos no seminário. E fica aquela expectativa: para onde eu vou? Será que é um local que eu vou me adaptar rápido? Como é que vai ser esse local? Então fica aquela ansiedade na vida do novo pastor e também da sua família. Mas tem mais uma questão que fica. Ele vai chegar num determinado local e ele vai fazer a sua primeira pregação ali. E aí ele fica naquela expectativa: o que será? Qual texto será que vai ser a minha primeira pregação? E se ele chegasse, por exemplo, aqui, vamos dizer que a gente tinha um estudante, ele chegasse para nós e pedisse: que tema que a gente gostaria que ele pregasse? Qual seria o tema que vocês iriam sugerir para ele? Tem tantos temas na Bíblia que a gente pode falar a respeito do perdão, a respeito do amor, a fé. Existem vários temas. Qual é o tema que vocês iriam pedir para esse novo jovem pregador fazer a sua primeira mensagem? E é interessante que Jesus ele está iniciando o seu ministério também. Ele já passou pelo batismo, ele já enfrentou o diabo no deserto, saiu vitorioso, e agora ele inicia o seu ministério. Mas Jesus, ele não é um jovem pastor. Por mais que ele está iniciando o seu ministério, ele não é um jovem pastor. Lembra o que o Natal e a Epifania que nós estamos vivendo ainda procuram nos mostrar? Principalmente João disse no Natal, naquela mensagem, ele diz: Jesus é o verbo de Deus que estava lá com Deus na criação do mundo, né? Então ele não é qualquer jovem. Ele então é o Criador do céu e da terra, junto com o Pai e o Espírito Santo. E ele foi enviado aqui para o mundo com uma missão bem clara e bem definida. Em Lucas, Jesus mesmo vai dizer qual é a sua missão. Por que ele veio aqui ao mundo? Por que ele estava aqui entre nós? Jesus diz assim, em Lucas 19:10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Então não é por acaso que ele estava aqui. Havia algo errado acontecendo. O ser humano estava perdido, não sabia como chegar ao céu. Ele havia se desviado, os primeiros seres humanos, os nossos pais, Adão e Eva, haviam se desviado de Deus. E o ser humano de lá para cá não sabe chegar a Deus, não consegue se aproximar de Deus. Deus precisa agir. E é por isso que Jesus diz: eu vim para buscar e
de salvar quem está perdido. E isso está acontecendo então com a sua presença aqui nesse mundo. E é com esse objetivo, bem claro e bem definido, que ele vai iniciar o seu ministério. Mas é interessante que essa mensagem é importante para todos os seres humanos. Ele exigia uma certa urgência para pessoas que estavam perdidas. Então, o que era de se esperar de Jesus? Qual era o local que ele deveria iniciar a sua pregação? Não deveria ser um local com mais pessoas? Por quê? Quanto mais pessoas ouvindo, mais rápido a mensagem que a vinda do Messias chegou iria se espalhar. Então, o que nós esperaríamos era que Jesus iniciasse num local, por exemplo, uma capital, onde tivesse mais pessoas para ouvirem ele e levarem a sua mensagem. Mas ele escolhe ir, o texto fez questão de destacar, e não é por acaso, que ele escolhe ir para a Galiléia, mais precisamente em Cafarnaum. Ali ele decide se instalar por um período, porque Jesus ele não tem uma morada fixa. A gente vai ver no decorrer do ano, e textos vão dizer assim, que Jesus ia de povoado em povoado, pregando a mensagem a respeito da boa notícia de Deus. Mas nesse momento, ele decide ficar ali em Cafarnaum da Galiléia. E não é por acaso que ele faz essa escolha de não ir para um local, porque poderíamos esperar que ele fosse para Jerusalém, que era a capital, e ali não espalhasse a sua mensagem. Mas ele decide ir para a Galiléia. E não é por acaso, porque havia inclusive uma profecia que falava sobre isso. Isaías, no capítulo 9, versículo 1, ele diz o seguinte: mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e Naftali, mas no futuro, ele tornará famosa essa região, que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica ao lado leste do rio Jordão, isto é, a Galiléia dos pagãos. Aí então havia uma profecia dizendo: o Messias vai precisar iniciar ali, na Galiléia. E por isso porque Jesus está cumprindo literalmente toda a lei de Deus, inclusive essa precisa ser cumprida. E ele inicia então o seu trabalho público agora ali na Galiléia. E como nós vamos ver que dali então ela assume grandes proporções, abrange todos os cantos do mundo, inclusive chegou até nós. Ela chegou até aqui a mensagem do Salvador Jesus. E qual é o tema que Jesus escolheu para a sua primeira mensagem? Será que vai bater com o tema que a gente ia sugerir para o novo pastor? O jovem pastor? E o assunto que Jesus escolheu, ele não é um assunto novo. Hoje nós poderíamos dizer, na linguagem de hoje, é um assunto bastante batido, que a gente já ouve falar bastante. Muitas pessoas haviam falado sobre isso. Os profetas do Antigo Testamento, a mensagem central deles era essa mensagem. Eles foram chamados por causa dessa mensagem. João Batista, qual que era a mensagem de João Batista? Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Então, João Batista já falava sobre isso. Os apóstolos, a mensagem central deles também era. Nós lembramos, logo depois do Pentecostes, quando Pedro foi anunciar a mensagem de Deus. O que ele disse? Ele falou para o povo que estava ali, que inclusive estava dizendo que os apóstolos estavam bêbados. Então, naquela situação, ele se levantou e disse: não tem nenhum bêbado aqui. Nós estamos anunciando a palavra de Deus, conforme havia sido dito lá no Antigo Testamento. E aí ele diz assim: aquele Jesus que vocês crucificaram, que eles absolveram o criminoso e disseram: crucifica Jesus. Ele disse para eles: aquele Jesus que vocês crucificaram era o Messias que vocês estavam esperando, que vocês tanto aguardaram, que vocês ansiaram. Imagina a situação como eles ficaram naquele momento. E aí eles disseram: o que nós vamos fazer agora? E Pedro amorosamente olha para eles e diz: creio, sejam batizados, que vocês serão salvos. Arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados, que vocês serão salvos. E Jesus então ele inicia o seu ministério com esse assunto também, que foi o tema central dos profetas. Jonas também falou sobre isso, a gente leu agora há pouco, os apóstolos também. Jesus começa com o mesmo tema. Arriscado, porque é um tema que poderia não lhe trazer muitos ouvintes. E ele começa então dizendo a respeito do arrependimento. E será que esse assunto é válido para nós hoje? Será que ele é importante ainda hoje, ou é só para aquele povo que ouvia Jesus, o povo do Antigo Testamento?
E começar uma atividade ministerial com essa temática, chegar numa comunidade com essa temática, com esse assunto, tem grande possibilidade de ser um fracasso. Porque o apelo ao arrependimento não é muito bom para quem está falando e para quem está ouvindo. Por que ele não é bom? Por que ele não agrada? Porque ele nos mostra que nós não somos perfeitos, que nós temos defeitos, que nós precisamos mudar. E isso muitas vezes não soa bem para os nossos ouvidos. E Jesus precisa mostrar que o arrependimento humano é diferente. Ele precisa falar a respeito do arrependimento. Porque como o ser humano costuma entender o arrependimento? Geralmente o ser humano, de um modo geral, não é um ou outro, de um modo geral, o ser humano ele olha para o arrependimento como uma forma de diminuir as suas culpas. Esse é de um modo geral. Diminuir as suas culpas. Vamos lembrar apenas um texto. Filho pródigo. Todos conhecem esse texto. O que aconteceu? Ele pediu a sua parte na herança, caiu o mundo afora, se divertiu bastante, mas perdeu tudo. Não sobrou nada. Inclusive, o texto faz questão de destacar que ele comia a comida dos porcos. E é nesse momento que ele cai em si. E ele lembra da casa do pai. Aí ele diz: nossa, os empregados do meu pai tinham do bom e do melhor, e olha onde eu estou. E aí ele pensa: já sei, eu vou voltar. Mas eu vou dizer para meu pai assim: não me aceite mais como filho, me aceite como um empregado seu. Vocês acham que isso é um arrependimento? É uma forma de arrepender-se? O que ele está tentando fazer? Provar para o pai, através do seu esforço, através do seu trabalho, que ele merece uma segunda chance. Será que esse é o objetivo do arrependimento? Vamos ficar pensando sobre isso. Mais um, o remorso, que a gente tanto conhece. Será que o remorso é o arrependimento verdadeiro? É isso que esse arrependimento que Jesus está falando? Judas, ele sentiu remorso, porque ele traiu Jesus por algumas moedas. E o que aconteceu? Aonde esse arrependimento, remorso levou Judas? Qual foi o final dele? Tirar a sua vida. Será que é desse arrependimento que Jesus está falando? Será que esse é o objetivo que Jesus tem através do arrependimento? O arrependimento que Jesus está falando, ele vai muito além do lamentar profundamente, ele vai muito além do se sentir inquieto por algo errado que fez, e ele vai muito além do provar que merece uma nova chance, depois de ver que fez algo errado, depois de ver um estrago que fez. Ele vai muito além disso. Isso vai surgir, faz parte do arrependimento, mas vai muito além disso. Se parar por ali, não é arrependimento, porque o arrependimento que Jesus está ensinando aqui é uma mudança de mentalidade. É literalmente mudar de rota, sair daqui e ir para lá. É isso, esse arrependimento que Jesus está falando. É enxergar na caminhada da vida o estrago que a gente faz, arrepender-se e mudar o pensamento literalmente. E é também um apelo de Jesus para que a gente acorde de uma vida sem Deus, porque uma vida sem Deus é uma vida vazia, é uma vida chata, e ela é uma vida que não leva a nenhum lugar bom. Então também é um apelo de Jesus através desse ensino. Agora que a gente sabe o que é e o que não é arrependimento, conforme Deus nos ensina, a gente também pode fazer aquela pergunta: quem é que faz isso? Quem faz com que a gente possa ter novos pensamentos, novas atitudes? Será que algum de nós, por natureza, tem essa capacidade de conseguir enxergar o erro e mudar completamente? Nenhum de nós consegue isso. Nós não temos força em nós para mudar. A nossa vida diária prova isso. A gente cai, levanta e não consegue mudar. Não consegue sair daqui e ir para lá, mudar totalmente a nossa mentalidade. E tem uma charge que eu vi certa vez que é muito interessante. Certa vez uma pessoa, ela foi para uma praça pública, subiu no local onde ela pudesse ficar um pouquinho mais alta, e aí ela olha para o povo e diz assim: quem quer mudança? 100% das pessoas que estavam ali levantaram o braço. Inclusive tinha mais braço do que pessoas, era
interessante, de tanto que as pessoas ansiavam por mudança. Mas ele continuou, aí ele fez uma nova pergunta. Aí ele disse assim: agora levante a mão, quem quer mudar? Aí a gente se pergunta, o que aconteceu com aqueles braços que estavam levantados? Estavam cansados, será que não conseguiram mais levantar? Mas ninguém levantava o braço, porque todos querem mudança, isso é fato. Mas as pessoas, elas têm dificuldade em mudar. E por que isso acontece? Acabamos de refletir sobre isso. Porque o arrependimento verdadeiro, a mudança de mentalidade, somente Deus pode fazer na nossa vida. É Ele que muda a nossa forma de pensar e agir. Será que isso é verídico? Vamos para o texto de Jonas agora. O que aconteceu ali? Jonas levou a palavra de Deus na sua pureza, ou seja, em lei e evangelho. E o que aconteceu com o povo? Ele virou as costas? Não, eles ouviram com atenção a palavra de Deus. E eles se arrependeram. E não só disseram que se arrependeram, mas eles mostraram isso em palavras e ações, em atitudes. Olha o que disse um dos versículos do nosso texto, o versículo 5. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupas feitas de pano grosseiro. Que vale a pena a gente explicar. Eles se vestiram dessa forma porque no Antigo Testamento a forma deles expressarem isso era através do vestir-se essas roupas de pano grosseiro, que eram como se fossem trapos. Aí eles diziam assim: ó, é isso que nós somos, é isso. Na nossa natureza a gente só faz coisa errada, nós não passamos de trapos. Inclusive Paulo vai usar numa das cartas dele a frase: nós somos como trapos de imundícia, justamente por essa imagem que no Antigo Testamento eles usavam para provar que eles se arrependeram, que eles viram a sua natureza humana e se arrependeram. E eles vestiram então essas roupas de pano grosseiro a fim de mostrar que estavam arrependidos. Agora fica mais claro. E o que aconteceu? Quando eles não só disseram, eles provaram, mostraram as suas atitudes, que eles mudaram a sua mentalidade. O que Deus fez quando Ele viu isso? Diz assim, a sequência do versículo: Deus viu o que eles fizeram e como eles abandonaram os seus maus caminhos. Então Ele mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Foi simples. A palavra de Deus chegou. Eles guardaram ela no coração, colocaram em prática na sua vida, e olha o impacto, olha o resultado que isso trouxe. Deus poupou eles e continuou ao lado deles. Mudou de ideia a respeito do castigo e deu uma nova chance a eles. Por isso, então, o arrependimento, ele é um voltar para o caminho certo. Todos nós conhecemos o GPS, né? O que acontece quando nós estamos viajando, de repente, acho que esse caminho não é bem certo. E aí o GPS fala: estamos recalculando a sua rota, estamos mostrando o caminho correto. O arrepender-se é como se fosse isso. A gente tem a palavra de Deus que nos mostra o erro, dizendo: ó, vocês estão errados, não é por aí, é por aqui. E a gente muda a nossa rota, a gente segue por esse caminho que Deus está mostrando. E quem é o nosso GPS hoje? Para nos orientar pelo caminho correto, para mostrar o que é certo, o que é errado. Quem mostra então esse caminho? É Jesus, é a palavra de Deus, é ela que nos orienta pelo caminho certo. E aí nós chegamos agora no ensino do nosso texto, porque é quando a palavra de Deus chega a nós, nos mostra o caminho errado, que nós recalculamos a rota. E aí está o ensino de Jesus. Por que ele tocou no assunto do arrependimento? Por que ele escolheu esse tema para iniciar o seu ministério? Porque é Jesus, através disso, através desse tema, que nos faz parar, nos faz ver que nós estamos andando pelo caminho errado e nos faz ouvir também palavras importantes. Quando ele diz assim: eu sou o caminho que vocês devem seguir, eu sou a verdade que vocês devem ouvir, e eu sou a vida que vocês precisam ter, que vocês terão ao me seguir. Tudo isso por detrás desse pequeno ensino de Jesus que fala a respeito do arrependimento. Começa a ficar mais claro agora por que as pessoas largavam tudo que elas estavam fazendo.
Aqueles pescadores estavam ali trabalhando, tudo que eles possuíam estava ali com eles. Eles deixaram aquilo e foram, seguiram Jesus, por causa dessas simples, porém grandes palavras de Jesus. João Batista e os demais profetas, eles diziam assim: o reino dos céus está chegando. Não chegou ainda, está vindo. Jesus, ele fala que o reino de Deus chegou. Por que ele fala que o reino de Deus chegou? Porque ele é o reino de Deus. E aí a presença do reino de Deus está aqui, porque é através de Jesus que Deus vai reinar em nossa vida. O que quer dizer que Deus vai reinar em nossa vida? Ele vai conduzir os nossos passos, conforme a sua vontade. E é em Jesus que Deus vai perdoar os nossos pecados e que Ele vai nos guardar para que a gente não pegue um caminho errado, para que a gente não pegue um caminho que não vai nos levar onde a gente quer chegar, que é ao céu. Por isso, então, agora a gente entende o versículo 18. Talvez numa primeira leitura não nos traz todo esse significado, onde diz assim, né, depois que Jesus viu aqueles pescadores e chamou eles para seguir, ele diz assim no versículo 18: então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Não pensaram duas vezes. Após ouvir o ensino que Jesus trazia, a boa notícia que Jesus estava trazendo, deixaram tudo e seguiram Jesus. Foi assim com Simão e André no texto de hoje, foi assim com Felipe e Natanael na semana passada. Quem não esteve aqui pode acompanhar pelo YouTube, a gente coloca os cultos. Eles também fizeram isso, largaram tudo e seguiram Jesus. E tantas pessoas ao longo longo dos séculos, eles deixaram os caminhos que eles compreendiam que era o melhor para eles e seguiram o caminho que Jesus está propondo para nós. E esse é o nosso desejo, ao refletirmos sobre essa palavra, que Deus nos ajude, que nós também saibamos fazer isso, que nós saibamos que Jesus tem o melhor caminho para nós, que nós saibamos dar ouvidos a Jesus, para que nós também, quando chegar o dia do juízo, também sejamos poupados, como o povo de Nínive foi, e como tantas pessoas que passaram a crer em Jesus também foram poupadas. Que Deus nos ajude a seguir por esse caminho, não só hoje, mas em todos os dias que Deus irá conceder a cada um de nós. Amém. Nos colocamos em pé. Deus,
colocarmos de pé e falarmos com Deus em oração. Como é bom podermos estar reunidos em tua casa, ouvir a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado por seres misericordioso, longânimo e compassivo para conosco. Obrigado por tudo que fazes por nós, pela fé que nos traz força para lidar com a vida diária, pelo pão nosso que diariamente colocas em nossa mesa, pelo lar, pela família, tanto de sangue como de fé, pela saúde, pelo emprego, enfim, por todas as bênçãos que derramas sobre nós, diária e abundantemente. Assim como criaste, conduziste, perdoaste e também salvaste o teu povo no passado, esteja conosco também hoje. Permaneças com a tua igreja nos mais diferentes momentos e situações e também nos desafios. Livra-nos de todos os males que afetam tanto o corpo como a alma. Assiste-nos sempre para que os nossos pés não venham a vacilar, e assim possamos ficar firmes e fiéis a Ti. Cuida daqueles que se encontram enfermos, diante de algum tratamento, cirurgia ou recuperação, os que aguardam uma vaga no leito hospitalar, enfim, todos os que são oprimidos por tantos problemas que vêm e vão em nossas vidas, afetando-nos tanto físico como também psicologicamente. Abençoa, guarda e conduz a tua igreja espalhada pelo mundo inteiro, de forma especial a nossa congregação São Mateus, que a pregação da tua palavra e os santos sacramentos jamais venham a faltar entre nós, que o desejo de estarmos aqui, desfrutando da tua presença, da boa companhia dos nossos irmãos na fé, e todas as boas bênçãos que tu concedes, possa crescer e aplicar cada vez. Tudo mais, Pai, nós colocamos diante de Ti, através da oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, ao dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Estimados irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, para a remissão de todos os vossos pecados. De forma semelhante também, depois da ceia, tomou o cálice em suas mãos e, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei, este cálice é o novo testamento do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que é derramada por vós, para a remissão de todos os vossos pecados. Fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes, em memória de mim. Que a paz do Senhor seja com cada um de vocês, hoje e em todo sempre. Amém. Podem sentar-se. Nós queremos ter agora o nosso momento de comunhão com o nosso Deus, e como de costume nós queremos estar aqui diante do altar do nosso Deus, diante da mesa do nosso Deus, para receber esse importante corpo e sangue de Jesus, que alimenta a nossa fé, fortalece a nossa fé e a nossa caminhada. E como de costume, nós queremos iniciar aqui à direita ao fundo, e no fundo à minha esquerda, aqui diante do altar do nosso Deus. E vinde, porque tudo já está preparado. Amém.
Esse momento de comunhão com o nosso Deus ele é bastante importante, porque todas as vezes que nós estamos aqui diante do altar do nosso Deus, que nós comemos e bebemos o seu corpo e sangue, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E o que isso quer dizer? Que nós estamos dizendo que aquilo que Ele fez foi por nós, pela nossa salvação. E é por isso que agora nós queremos nos colocar de pé e orar ao nosso Deus conforme será projetado. Senhor Deus, Pai, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua eterna paz. Amém. Pode sentar-se. Temos alguns avisos. O próximo culto, então, no próximo sábado, às 19 horas, é o próximo culto. Escola Bíblica, nós vamos retomar então a partir de fevereiro, mas eu coloco aqui para que, se alguém puder nos auxiliar como prof da Escola Bíblica, professor ou professor, indiferente, a gente agradece. E os pequenos agradecem mais ainda.
nós vamos marcar ainda e vamos comunicar, algum momento que nós vamos sentar e vamos conversar a respeito do trabalho, do material, a gente tem tudo, a gente repassa. É aberto a todos vocês que gostariam de se prontificar com esse trabalho, fiquem bem à vontade. Podem falar comigo, com a gente, então, com a minha esposa, fica mais fácil a gente poder programar isso também. Matrícula para a doutrina. Ela está no calendário, eu não estou com o calendário. O seu Arnaldo já se decorou, dia 17 de fevereiro, então nós temos a matrícula para a doutrina. Quem que pode entrar na doutrina? Aqueles que completam 12 anos nesse ano. Aí já podem entrar na doutrina. Então, vocês podem vir falar com o pastor, podem enviar no WhatsApp, caso não tenha tempo, só dizendo, olha, eu tenho meu filho, eu tenho um parente que gostaria de fazer a doutrina, e a gente vai então fazer a matrícula para iniciar o ensino confirmatório, que vai iniciar provavelmente na primeira semana de março. Calendários nós estamos confeccionando e eu acredito que no próximo culto nós já vamos ter eles em mãos. Então, quem não retirou, no próximo culto já vai estar disponível. Nós temos também a folha de atualização cadastral, a gente está pedindo para que vocês tragam ela ainda em janeiro, para que a gente possa se programar melhor para o trabalho de iniciar de forma definitiva e de forma mais intensa a partir de fevereiro então. Os envelopes 2024 já estão disponíveis para quem não tirou, estão ali. E nós temos algum visitante hoje? Quem conhece mais o pessoal? Obrigado pela presença então. E nós temos uma pequena homenagem para os nossos visitantes. Então eu peço que os visitantes fiquem sentados e nós nos levantamos e vamos cantar o próximo hino em homenagem aos visitantes. E de antemão, obrigado pela presença, assim bem acolhido sempre aqui conosco. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Deus te ama e eu te amo e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo, vivamos sempre assim. Vamos de novo agora com palmas. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Deus te ama e eu te amo e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo, vivamos sempre assim. Muito bem, legal. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. E nós queremos também concluir o nosso momento de culto cantando mais um hino. Então, quem quiser ficar de pé, quem quiser sentar, fique bem à vontade. Os que amam a Deus. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer.
amanhecer, mas outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Ou encontra, ou encontrará, dor e pranto não acabará, mas Deus Pai nos manda um Salvador, o seu Filho, nosso Redentor. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e terror, injustiças em lugar do amor. Mas Jesus a nossa espera está, em seus braços nos receberá.